Neste vídeo, com a ajuda da ABB, eu vou te mostrar como instalar IDR e DPS em quadros mono, bi e trifásicos. Então se liga! Muito bem, a primeira coisa que você precisa saber antes de ligar esses componentes IDR, DPS em um QDC é saber o esquema de aterramento. É muito importante porque se for o esquema TT, ele vai me obrigar a ligar o DPS em certa configuração, que é o esquema 3 da NBR 5410. Nós temos um vídeo completo sobre isso, vou deixar um card aqui na tela. Depois de definido esse esquema de aterramento, você já sabe qual configuração você vai utilizar, tem algumas outras regras importantes. Por exemplo, disjuntor geral, IDR e DPS devem ficar mais próximos, porque nós vamos ter ligações entre esses componentes e ligações entre esses componentes e as barras de neutro e terra. Elas também devem estar próximas desses dispositivos. Vocês vão ver quando a gente começar a montar esse quadro que vai facilitar muito essa proximidade. Outra coisa importante na escolha aqui do quadro é o espaço que você vai ter. O quadro, esse quadro que a gente está utilizando é a linha Mistral da ABB, ele tem um espaço maior entre esses trilhos, proporciona muito mais flexibilidade, você vai ver que eu vou ter muito mais facilidade de montagem. E outra coisa, que nós também já falamos em outro vídeo aqui no canal, é algumas particularidades de dispositivos da ABB, como os IDRs e os DPS e alguns disjuntores, que têm bornes duplos e bornes simples com abertura maior. Isso facilita muito quando eu tenho que entrar com um cabo e derivar desse mesmo ponto para um ou mais locais. Um outro detalhe, preciso utilizar DPS no neutro? Vamos imaginar que o meu esquema aqui é TT. Se ele for TT, eu vou utilizar o esquema 3, como nós já falamos, o esquema de ligação, e é evidente que eu vou precisar. Eu não tenho essa conexão entre neutro e terra, então, independente da configuração do cabeamento e da entrada, eu vou precisar disso. A outra opção é, se eu tenho um esquema TN, onde eu vou fazer a conexão entre neutro e terra. Ela pode ter sido feita de duas maneiras. Por exemplo, eu posso ter um BEP que não está dentro do QDC, então eu estou entrando ali na edificação e aqui no QDC com os condutores separados, como está aqui, fase neutro e terra. Então, nesse caso, eu vou precisar utilizar um DPS entre neutro e terra. Se eu acumular para minha barra de terra a função de BEP, ou seja, é aqui que eu vou fazer a conexão entre neutro e terra, esse é meu BEP e é aqui que está ligado o DPS, eu não vou precisar utilizar um DPS para neutro. Por quê? O que o DPS faz? Ele faz um curto muito rápido entre a fase ou o neutro e o terra no momento do surto para desviar esse surto. Se eu já tenho o neutro e terra conectado aqui e o DPS está aqui, para que eu preciso de um para fazer essa função para mim? A própria conexão já faria essa função, então não seria necessário ter um DPS para neutro nessas condições. Vamos então começar a nossa ligação do quadro monofásico. É importante prestar atenção nessa configuração, porque o que vai mudar para um quadro bi e trifásico é apenas a quantidade de fases. Então vou imaginar primeiro que eu tenho aqui o condutor terra, que já conectei ele aqui, já está nessa barra. Eu estou imaginando que ela não é meu BEP, então eu tenho o condutor neutro, vou ligar o condutor neutro neste barramento. Estes dois barramentos aqui não estão juntos, porque eu vou utilizar, estou simulando que eu tenho o esquema TT. No esquema TT é obrigatório utilizar o IDR para todos os circuitos, então eu vou ter barras distintas. É obrigado a utilizar duas barras? Não, é aquilo que eu falei, vai facilitar ou prejudicar a sua instalação de acordo com a sua escolha. Essa escolha aqui nós vamos ver que vai facilitar muito. Então vou ligar agora o neutro e vou ligar também a fase no disjuntor, que aqui é um disjuntor geral monopolar de 50 amperes. Muito bem, eu já liguei a fase neutro e terra. Agora, na saída do meu disjuntor geral, eu tenho que passar pelo IDR. Do IDR, eu vou ter que levar um cabo para um barramento de neutro, que vai ser o neutro do IDR. Então, eu vou ter neutro antes do IDR e neutro após o IDR. E da saída dele, eu vou para os meus disjuntores. Para isso, eu vou utilizar aqui um barramento monofásico. Eu não preciso de nenhum outro tipo de configuração. Vou fazer essa ligação agora. Um detalhe importante sobre IDR, como é que eu escolho? Nesse caso aqui, ele está fazendo a proteção contra choque elétrico, eu estou utilizando um de 30 mA, um de alta sensibilidade. Mas a corrente elétrica dele é de 63 amperes. Então eu tenho que respeitar isso. Qual que é a dica? A corrente elétrica é sempre igual ou maior de disjuntor geral. Meu disjuntor é de 50, o meu IDR teria que ser de 50 ou mais. Nesse caso, o de 63. Minha fase, então, já passou pelo disjuntor geral. Aqui eu fiz uma derivação para passar pelo IDR. Você poderia utilizar um condutor assim, tá com a mesma seção do meu condutor fase.
Então eu liguei com o barramento, saí aqui a fase, depois do IDR, e ela veio aqui no meu barramento monofásico, que está alimentando todos esses disjuntores e os circuitos. Aqui não é o foco do nosso vídeo. Vamos olhar o neutro. Eu peguei o neutro aqui na entrada, meu neutro de entrada, esses barramentos não estão conectados. Peguei meu neutro, passei pelo IDR e vim até esse outro barramento. Então aqui eu tenho agora um barramento protegido pelo IDR. O fato de eu utilizar barramentos distintos facilitou a minha vida nesse ponto aqui. Eu tenho 2 cabos já ligados, vou ter mais alguns, e eu não estou fazendo isso no polo de algum dispositivo. Fica muito mais fácil fazer as ligações. Agora, nós vamos ver como é que ficaria a ligação do DPS. O DPS eu preciso ligar depois do disjuntor geral e antes do IDR. Por que eu não posso ligar o DPS depois do IDR? Porque se eu fizer isso, eu preciso de um IDR imune a surto, que tem um valor um pouco mais elevado, não é tão fácil de encontrar. Porque eu não posso fazer com que um surto passe pelo IDR para depois ser desviado pelo DPS e acabar danificando o meu IDR. Então agora eu vou fazer a derivação primeiro da fase e do neutro, fazer as ligações e depois eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Então ficou assim a ligação do DPS na fase. Aqui eu fiz a derivação, apenas para mostrar, fiz essa aqui com barramento e fiz essa com cabo. Fiz a derivação da fase depois do disjuntor geral e antes do IDR para o DPS, saí do DPS e liguei no barramento de neutro. Esquema 3, eu vou primeiro no neutro, agora eu tenho que derivar do neutro para o outro DPS e aí sim eu vou para o barramento de terra. Mas eu posso fazer essa derivação aqui, porque está mais próxima, vou fazer essa ligação e já mostro como é que ela vai ficar. Deixei para mostrar esse detalhe, eu já tenho um cabo ligado no borne, eu vou ligar um segundo cabo. Como eu tenho um borne duplo, fica muito mais fácil ligar e acomodar os cabos. Eu não tenho qualquer problema do terminal ficar torto ou eu ter dificuldade de apertar. Que agora eu aperto, o mesmo parafuso aperta as duas partes do borne, eu tenho a conexão perfeita e os terminais ficam todos alinhados. Então meu neutro saiu do meu barramento principal, passou pelo IDR, aqui eu derivei para o DPS de neutro e daqui eu fui para o terra. Aqui tem alguns outros detalhes. Por que é que eu utilizei um condutor com a mesma seção do meu condutor de alimentação? Porque eu estou utilizando como proteção do DPS o meu disjuntor geral. Ele é de 50 amperes, se o cabeamento aqui é compatível, eu tenho que manter isso. O mínimo que a norma pede é 4 milímetros, mas não é a única seção, vai depender disso. Se eu tivesse um disjuntor de proteção exclusivo para os meus DPS, eu poderia utilizar um cabo com seção menor compatível com a corrente desse disjuntor. E um outro detalhe, eu não posso exceder a 50 centímetros os cabos de ligação, a soma dos cabos de ligação de um DPS. Manter esses dispositivos mais próximos, como nós falamos, principalmente também os barramentos de neutro e terra, evita que eu tenha isso. Então, quando eu saio de um barramento de neutro, por exemplo, ligo no DPS e depois vou até o barramento de terra, manter próximo evita que eu exceda os 50 centímetros. Com tantas exigências, já podemos notar como a escolha do esquema de aterramento pode complicar e muito a vida do eletricista. Vamos ver como ficaria a ligação em um esquema TN? Se o esquema é TN, fica um pouco mais simples. Eu não tenho obrigação de utilizar um IDR para proteção contra choque elétrico em todos os circuitos. Posso fazer isso com um disjuntor, mas existem certas particularidades para serem atendidas para que eu possa fazer isso. Esse caso aqui nós estamos simulando a utilização do IDR como proteção geral. Eu estou aqui com o meu barramento principal, não precisaria desses dois barramentos. Eu poderia já vir com o cabo direto, o cabo de alimentação do neutro. Viria com ele aqui, nesse ponto, para quê? Para eu alimentar, passar pelo IDR e para ir para o meu DPS. Vamos focar primeiro no IDR. Eu sairia do IDR, iria para a minha barra de neutro. Então não teria essa, teria uma única barra com proteção geral. Se eu quisesse optar por ter circuitos protegidos por IDR e outros não, eu teria que manter dois barramentos. A fase também passou pelo IDR e foi até os meus circuitos. Agora, o que mudou aqui no DPS? Eu ainda vou pegar o DPS depois do disjuntor geral e antes do IDR. Ainda vou manter particularidades como seção de cabo, tudo aquilo que nós falamos. Só que agora eu venho com fase e neutro nos DPS e aqui eu faço a união dos dois,
faço um jumper entre os dois, eu estou utilizando um barramento, e daqui eu vou para a barra de terra. É bem mais simples a ligação, descomplica um pouco. O que mudaria se meu quadro fosse bifásico ou trifásico? Primeira coisa seria o IDR. Se eu quero utilizar o IDR com proteção geral, a partir do bifásico com neutro, eu teria que utilizar um tetrapolar. Não poderia mais utilizar esse tipo de IDR. A regra aqui continuaria a mesma, a corrente dele ser maior ou igual à corrente do disjuntor geral. Então mudaria meu IDR, mudaria meu disjuntor, eu teria o disjuntor aqui compatível com o número de fases, precisaria também de um espaço um pouco maior nessa parte do quadro. Como é que ficaria agora com relação ao DPS? Eu deixei essa parte para o final para a gente ver como ficaria com um quadro trifásico em comparação com esse que a gente está aqui, monofásico. Eu voltei para o esquema 3, continuo com aquele esquema onde eu tenho um DPS para a fase e um para o neutro. Eu vou primeiro da fase para o neutro, para depois ir para o terra. Vamos ver como é que ficaria um surto nesse caso. Imagine que eu tenho um surto de 25 kA entrando pela rede. Ele vai dividir nesses dois cabos aqui, o cabo de neutro e o cabo de fase. E eu estou utilizando um DPS aqui de 12,5 kA. Então imagine que eu estou utilizando 12,5 kA aqui e 12,5 kA aqui. Usei os DPS iguais. Vamos acompanhar o surto na fase? Ela veio, passou pelo disjuntor geral. Surto não atua disjuntor. Então o surto passou pelo disjuntor e veio até o meu DPS de fase. Eu tenho 12,5 no neutro e 12,5 na fase. Os 12,5 da fase passaram por aqui, sem qualquer dano ao DPS, e foram para onde? Foram para o barramento de neutro. Só que eu tenho os 12,5 do neutro entrando aqui. Os dois se encontram e eu tenho 25 kA. E agora esses 25 kA vão percorrer o cabeamento para ir para o DPS de neutro. Eu coloquei um DPS de neutro de 12,5 e estou derivando 25 kA para ele. Esse DPS não faria o papel dele e não protegeria a minha instalação. Então tem uma regrinha aqui. Se eu estou utilizando TT, obrigatoriamente esquema 3, eu pego o número de dispositivos, o número de DPS, 2, e multiplico pelo que eu quero utilizar na fase. Eu quero utilizar um DPS, ou calculei um DPS para a fase de 12,5. Quantos dispositivos eu tenho? 2. 2 vezes o 12,5, 25. Essa vai me dar a corrente do meu dispositivo do neutro. Como é que ficaria essa mesma regra se eu tivesse um sistema trifásico, por exemplo? Eu pegaria, então, qual é o número de dispositivos? 3 dispositivos para as fases, mais o dispositivo do neutro. 4 dispositivos, vezes a corrente que foi escolhida ou calculada para o DPS da fase, 12,5. 4 vezes 12,5. Então, eu teria que utilizar um DPS de 50 kA para o neutro. Essa regra é muito importante, por isso que nós falamos, a escolha do esquema de aterramento pode determinar o quanto vai ser complicado você montar um quadro elétrico. Então pense bem também na hora de escolher seu esquema de aterramento. Como é que ficaria a ligação em quadros monofásicos e bifásicos no esquema TN? É muito simples, praticamente não vai mudar nada em relação a esse esquema que está aqui, que é o monofásico. Eu estou falando do esquema TN ser mais simples, não quero com isso condenar o TT. Mas a gente tem que ficar bem atento a isso, que o TT tem muitas particularidades, e a gente tem tanta facilidade com os dispositivos ABB, como por exemplo os bornes duplos, não ter polaridade no IDR, não ter polaridade no DPS, que muitas vezes a escolha do esquema de aterramento pode dificultar minhas ligações. Quando eu escolho o esquema TN, aliado a essas facilidades dos dispositivos ABB, olha como é que ficaria simples. Eu teria a mesma ligação que eu tenho aqui no sistema monofásico, porém só mudaria a quantidade de DPS para a fase. Eu ainda continuaria com as mesmas regras para o DPS de neutro, posso ter ou não, dependendo do que nós falamos anteriormente. Agora, a quantidade de DPS da fase, 2 DPS para sistemas bifásicos e 3 para sistemas trifásicos. E o DPS do neutro vai ter as mesmas características dos DPS de fase, facilitando muito mais a ligação. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo mostramos como ligar esses dispositivos tão importantes e você deve ter notado como a escolha do esquema de aterramento adotado pode complicar ou facilitar a instalação. Vimos também que a escolha de produtos de qualidade podem tornar seu trabalho muito mais fácil, rápido e seguro. E qualidade os produtos da ABB têm de sobra. Acesse a loja online da ABB em um link que eu vou deixar na descrição para saber um pouco mais sobre estes e outros produtos. Até a próxima!